Boa noite aos irmãos que estão aqui presentes, aqueles que nos acompanham pelo YouTube, tanto aqui da comunidade da Matriz, como da comunidade São João Paulo II. O Evangelho, essa palavra Evangelho é uma palavra grega que significa boa nova, uma notícia extraordinária. Trata-se da paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo. Certa vez eu vi lá no Rio de Janeiro um físico explicar o que é a ressurreição de Jesus. É uma maravilha, gente. É algo extraordinário. Esse rapaz se encantou tanto com isso, que ele era formado em física. Ele se encantou com a ressurreição de Jesus. E o que ela significa, que abandonou física, abandonou tudo, entrou para o seminário, foi ser missionário e hoje ele é padre lá na Austrália. Também no seminário eu li um livro, A Paixão de Jesus segundo o Cirurgião. Um médico explicando o que foi a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Logicamente que não dá para a gente gravar os termos médicos, não tem um domínio do vocabulário médico. Mas a ressurreição de Jesus é algo de extraordinário. É o fato mais importante da história da humanidade. Não existe nada maior, nem melhor do que Jesus Cristo. É isso que nos fala a segunda leitura da missa de hoje. Da carta de São Paulo aos Efésios. Deus em Jesus Cristo nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. A quantidade de bênção derramadas sobre nós por Jesus Cristo, o Filho de Deus, é algo estupendo. Tanto que se alguém perguntar quem que você pensa que é, você pode dizer, eu sou abençoado. Você pode dizer, eu sou abençoada. Porque sobre você foi derramada toda sorte de bênçãos espirituais. E antes da criação do mundo, Deus nos quis, Deus nos escolheu para sermos os seus filhos bem-amados, como Jesus é o Filho bem-amado de Deus. Uma coisa que a gente aprende na teologia, Deus conhece tudo, é onisciente. Deus conhece todos os homens, todas as mulheres, todas as possibilidades. Senão, ele não seria Deus e ele não conheceria tudo. Quantos irmãos eu não poderia ter e que não chegaram a nascer, que não chegaram a existir? Essas possibilidades estão diante de Deus, mesmo aquelas que não chegaram à existência. E Deus nos quis, antes da criação do mundo, para sermos os seus filhos adotivos em Jesus Cristo. 2 vezes Paulo nos afirma nessa passagem de hoje, predestinados. É a única vez na Bíblia em que se fala de predestinação. Nós somos predestinados a sermos filhos de Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Filhos adotivos de Deus. E o filho adotivo, ele tem uma vantagem sobre o filho legítimo. Nem sempre o filho legítimo foi querido. Eu não fui planejado pelos meus pais. A minha mãe mesmo me disse, meu filho, eu fiquei grávida de você,
no pior período da minha vida. Chegando aqui em Brasília, um frio terrível, porque Brasília era muito fria, mais ainda do que esses dias que nós estamos vivendo. Seu pai desempregado. Então eu não fui planejado. O adotivo é querido, escolhido. Então, Deus nos quis, Deus nos escolheu para sermos filhos dele. É essa a boa nova que nós temos que anunciar. É essa maravilha que as pessoas têm que saber. Que a sua existência tem um significado, tem um propósito. Tem gente que não sabe o que fazer da vida. Quantas pessoas se perdendo, irmãos e irmãs se perdendo. A gente vê no Brasil, é vergonhoso. Vergonhoso. Eu peço a vocês, leiam o livro do Jorge Amado, Gabriela, Cravo e Canela. A Gabriela não é o personagem principal do livro, não. Se você tirasse a Gabriela da história, não ia fazer falta. Os personagens principais são os coronéis. O tema principal do livro, a luta pelo poder. Aqui quem manda sou eu. Os homens, os nossos políticos, brigam pelo poder. Para ter o poder. Vocês já viram aquele desenho animado, O Rei Leão? O irmão do rei queria o lugar do rei. E junto com as hienas, promoveu a morte do rei. E também do filho dele, que seria o sucessor. E ele assume o lugar do rei. O que ele fez com o poder? Nada. Só destruição. Então, quantos homens se perdendo, querendo poder? Para nada. Só para destruição, gente. Gente, o que fizeram com o Nordeste nesses anos de história? Deixando o Nordeste à míngua, sem água. Vendendo água nos carros-pipas a preço de ouro. Para nada, só para destruir, gente. Então nós temos que anunciar. O sentido da vida não é buscar o poder, gente. O sentido da vida é a doação, é o serviço, é a entrega. Assim como Deus se entregou todo para nós. As palavras da consagração são lindas. Isso é o meu corpo dado por vós. Isto é o cálice do meu sangue derramado por vós. O Filho de Deus deu a vida dele por nós. Entregou o seu corpo, derramou o seu sangue. Esse é o sentido da vida, doar-se, entregar-se. Tem coisa mais linda que amor de mãe, gente? Mãe é toda doação, é toda entrega. Esse mês agora fez 14 anos que a minha mãe foi embora. Que falta que faz. Amor de mãe é espelhado no amor de Deus. É doação, é entrega. Deus é assim, se entrega todo para nós. E isso nós temos que anunciar, gente.
Esse povo está desesperado, porque só quer o poder, só o poder, para dizer, eu mando, sou eu que mando. Quantas pessoas se perdendo no mundo das drogas, não sabe nem por que existe. Às vezes você vê nas grandes cidades, aqui em Brasília não é diferente, ali próximo da rodoviária, aquelas pessoas que usam drogas, essas pesadas, parece animal, parece bicho. Meu Deus, que destruição! O ser humano transformado num farrapo. Nós não fomos feitos para isso. Nós fomos feitos para coisa grandiosa. Ser filho de Deus. Quantas pessoas com depressão, se acabando, sem um pingo de amor próprio. Imagine se eu vou deixar a tristeza entrar no meu coração porque eu contraí uma diabetes? De jeito nenhum, gente. Deixar a tristeza pertence ao capeta. Ela é próprio do diabo. Eu tenho que ver como que eu, com essa doença, vou ter que me virar. E feliz da vida. Graças a Deus que existem meios de superar essa doença, de você controlá-la. Não deixa a tristeza entrar no seu coração nunca, gente. Deus me quis antes da fundação do mundo. Eu sou amado desde toda a eternidade. E eu tenho um valor. A vida do Filho de Deus. Olha o valor que eu tenho. Nós somos valiosos, gente. Então Deus nos convida agora, anuncia isso aos irmãos. Anuncie isso àqueles que ainda não conhecem. A primeira leitura da missa de hoje, do profeta Amós, nos mostra que vão querer nos calar a boca. Porque o sacerdote de Betel disse a Amós, cala a tua boca, sai daqui. Ele disse, eu não vou calar a boca. Foi Deus que me mandou aqui anunciar. Por que a igreja não pode se calar? Porque o mandato que ela tem é divino. Foi uma ordem dada por Deus. Vai anunciar. Você vai encontrar quem não vai querer te ouvir. Você vai encontrar aqueles que vão rejeitar a sua pregação. Mas você tem uma missão. Prega o Evangelho. Foi Deus quem nos deu essa missão. De pregar o Evangelho. E Paulo nos lembra algo muito importante. Ai de mim, se eu não anunciar o Evangelho. O Evangelho, ele deve ser anunciado com a vida. A primeira coisa que nós temos que pedir a Deus, coerência. Sejamos coerentes. Que a minha vida corresponda à fé que eu professo. Que a minha vida corresponda à fé que eu professo. Então sejamos coerentes. Depois, temos que anunciar com palavras. Temos que dar razões da nossa esperança em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós temos que estar preparados, temos que nos preparar para esse anúncio. Principalmente nos dias de hoje.
Então Jesus hoje manda os apóstolos, 2 a 2. Depois de ressuscitado, ele os enviará não só a Israel, mas a toda a humanidade, ao mundo inteiro. Esta é a missão que a igreja tem. E ai de nós, se não o fizermos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Antes de fazermos a nossa profissão de fé, eu vou chamar um casal aqui, o Gustavo e a Ana Paula,